Oi, gente, eu sou Carol e esse é meu canal, Quero Ser Parteira. Mais um vídeo usando o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde. Esse daqui é de 2012, tá disponível na internet, é só colocar o título que vocês encontram para baixar. E aí a gente vai ver agora a parte das doenças infecciosas. Aqui, a partir da página 111, a gente vai começar vendo a questão de infecção urinária, bacteriúria, cistite e pielonefrite. Vamos ver pneumonias na gestação e, dependendo do tamanho do vídeo, a gente vê qual mais vai ver. Mas vai até aqui, ó, até a página 169, terminando aqui com as DSTs. Então, assim, é um assunto bem extenso. Eu tirei esse dia hoje para estudar doenças infecciosas. Já estudei o capítulo que tinha no Resende, que também era bem grande, mas aqui no manual ele traz outras doenças, como por exemplo, malária, hanseníase, tuberculose, que não tinham lá. E aí vamos lá. Aqui na página 111 vamos começar. E quase aqui. Infecção urinária. O problema urinário mais comum durante a gestação ocorre em 17 a 20% das gestações e se associa a complicações como ruptura prematura de membranas ovulares, trabalho de parto prematuro, corioamnioniite, que é a infecção das membranas, febre no pós-parto, sepse materna e infecção neonatal. E aí o quadro clínico vai variar de uma simples bacteriúria assintomática, que vai acometer 2 a 10% das gestantes, até o quadro de pielonefrite, que é bastante grave. E aí, em 80% dos casos de bacteriúria assintomática, a Escherichia coli é o agente etiológico identificado. Então, primeiro falando dessa bacteriúria assintomática, que ela se caracteriza pela presença de bactérias na urina, sem sintomatologia específica. Recomenda-se a realização da cultura de urina no primeiro e terceiro trimestre da gravidez para detectar essa possível bacteriúria, tendo em vista a sua associação com o desenvolvimento posterior de pielonefrite e a ocorrência de baixo peso ao nascer. A presença de mais de 100 mil unidades formadoras de colônias bacterianas por ml de urina confirma o diagnóstico, e o tratamento é o mesmo para a cistite ou de acordo com a cultura e teste de sensibilidade. Então, enquanto eu estava lendo isso aqui, eu estava lembrando lá do Manual do Pré-Natal de Baixo Risco, que tem uma parte falando sobre infecção urinária, e aí eu resolvi agora deixar esse vídeo só com essa parte de infecção urinária na gestação, que é bem importante e que no pré-natal tem várias coisas, principalmente relacionado à conduta, dependendo do tipo de resultado que vai dar nessa cultura, certo? De urina, o sumário de urina, enfim, os exames de urina que são feitos na gestação. Depois a gente tem a cistite, que é uma inflamação na bexiga, o nome, né? Cistite, inflamação na bexiga. E aí ela caracteriza por disúria, que é a dor ao urinar, a polaciúria, que é o aumento da frequência urinária, a urgência miccional, que é aquela pessoa que ela precisa ir logo para o banheiro, a dor retropúbica, suprapúbica e abdominal. Com menor frequência aparece hematúria. O diagnóstico laboratorial é dado pelo exame do sedimento urinário pela cultura e a presença de leucocitúria acima de 10 leucócitos por campo e hematúrias são comuns, mas não estão necessariamente presentes. As opções terapêuticas podem ser em regime de dose única, de curta duração ou de longa duração, e a escolha de um ou outro método dependerá da avaliação clínica, do grau de comprometimento da gestante. E aí tem esse quadro que vai trazer o tratamento da infecção urinária de curta duração e de longa duração. Vamos agora para a pielonefrite, que caracteriza-se pela queda do estado geral, com presença de sintomas como febre, calafrios, cefaleia, náuseas, vômitos, hipersensibilidade do ângulo costovertebral, que é o sinal de Giordano positivo. Esse sinal é um teste que é feito na parte dorsal.
o ângulo costo-vertebral, que é aquele ângulo no final das vértebras lombares, que tem as costelas, certo? O tronco. É difícil explicar sem uma imagem, né? Eu vou ver se eu acho aqui uma imagem, gente. Vamos lá. Vamos procurar aqui uma imagem para eu mostrar esse teste, esse sinal de Giordano para vocês, tá? Vou dar pause. Então, achei, tá aqui para vocês entenderem melhor. É feito exatamente aqui, certo? Essa percussão. E aí a pessoa vai referir a dor. Isso vai ser o sinal de Giordano positivo, beleza? Vamos voltar para lá. Vou dar pausa aqui de novo. Pronto, voltando aqui para o manual. A pielonefrite ela pode estar associada à desidratação, comprometimento da função renal, hemólise, anemia, choque séptico, prematuridade, infecção fetoanexial e puerperal. Todas as gestantes com diagnóstico de pielonefrite devem ser hospitalizadas. E aí deve-se solicitar hemograma completo, níveis séricos de eletrólito, creatinina e cultura de urina, e é recomendada a hidratação com soluções salinas. A cultura de urina positiva é um dos principais achados laboratoriais e as bactérias mais frequentes são a Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, a Enterobacter e a Proteus mirabilis. É importante estabelecer diagnóstico diferencial com apendicite, coriomielite, pneumonia, nefrolitíase, abscesso renal, insuficiência cardíaca e embolia pulmonar. E o tratamento também é medicamentoso, com cefalotina ou cefazolina, 1 grama intravenoso a cada 6 horas, ou ampicilina 1 grama intravenoso a cada 6 horas. Mudar para terapia oral assim que a gestante permanecer afebril por 24 a 48 horas. E em caso de resistência a essas drogas, o uso da gentamicina na dose de 5 a 7 miligramas por quilo em dose única diária também pode ser adotado com realização de controle adequado da função renal por intermédio da dosagem de creatinina plasmática, e aí manter o tratamento por via oral por 10 dias. Em todos os casos de infecção urinária, deve-se realizar a cultura de urina para controle de cura 7 dias após o final do tratamento, e esta deve ser repetida mensalmente até o parto. Se o tratamento falhar ou a infecção recorrer, tratar com antibiótico apropriado para o microorganismo de acordo com a cultura e teste de sensibilidade. E recomenda-se, após infecções recorrentes, realizar profilaxia com antibiótico terapia oral 1 vez ao dia durante a gravidez e até 2 semanas após o parto com nitrofurantoína 100 mg ou amoxicilina 250 mg ou cefalexina 250 mg na posologia preconizado no quadro 11, que foi esse aqui. Então, olha só 2 paginazinhas aqui no manual de estação de alto risco. Eu vou dar pause, vou entrar lá no manual do pré-natal de baixo risco para a gente fazer essa ligação, que vai ser super importante. Vamos lá. Então, gente, continuando, esse daqui é o caderno de atenção básica, que é de atenção ao pré-natal de baixo risco, de 2012, também está disponível na internet. Se eu não me engano, tem um de 2013. Eu não sei o que mudou, mas eu baixei e veio esse. Vou tentar baixar o de 2013 para que a gente tenha o melhor. Então, tentei baixar de novo, veio o mesmo. Vamos continuar com ele mesmo, né? É o jeito, 1 ano de diferença. Eu sinceramente não sei. Eu acho que esses manuais, quando atualizassem, deveria ter umas notas assim do que foi mudado, né? Pra gente saber o que é que mudou, porque não tem como fazer essa comparação de um pro outro, tipo, 1 ano só de diferença e tal. Enfim, eu também não tenho certeza se tem o de 2013. Eu tenho essa leve impressão. Mas vamos lá, vamos procurar aqui a parte que a gente quer. Primeiro eu quero ir para a parte dos exames complementares. E aí a gente vê as condutas gerais, tá? E depois a gente vê, eu acredito que tem aqui conduta diante dos resultados
De novo. Aqui deve ter alguma coisa de infecção. Vamos ver. Aqui, infecção do trato urinário em gestação, 190. Então, vamos ver primeiro a questão dos roteiros subsequentes. E aí, depois a gente vê a questão da infecção. O que tem aqui sobre essa infecção? Vamos lá. Ver se a gente chega aqui. Recomendações. Eu não olhei qual era a página, né? Vocês perceberam, né? Mas tudo bem. Eu vi aqui o nome infecção urinária. Aqui. É um fator de risco que indica encaminhamento à urgência e emergência. A infecção urinária suspeita de diagnóstico de pielonefrite, na verdade. Certo? Aqui, roteiro da primeira consulta, estamos chegando, tá, gente? Eu não olhei a página, mas eu não vou voltar lá porque eu sei que tá por aqui. Aqui, exames complementares. Então, na primeira consulta vai ser solicitado o exame de urina e a urocultura. E aí, depois vai ser nas consultas subsequentes, né? Sempre são avaliados os resultados desses exames e é visto a conduta que vai ter dependendo de cada resultado. E aí ele vai trazer aqui no manual as condutas dependendo de cada resultado, certo? Deixa eu só chegar lá. Aqui. Pressão arterial, palpação obstétrica. Aqui. Exames complementares. Primeira consulta, primeiro trimestre. A gente tem urocultura e urina tipo 1, sumário de urina. Aqui nesse quadro, segundo trimestre. A gente vai repetir a urocultura e urina tipo 1 no terceiro trimestre. Certo? Então, vamos ver aqui as condutas diante da questão da urina. Esse aqui. Era esse quadro aqui que eu estava procurando, justamente esse, que ele é bem importante. Então, se o resultado foi de proteinúria, na urina tipo 1 e urocultura, se foram traços de proteinúria, você repete em 15 dias, e caso se mantenha, você vai encaminhar a gestante pré-natal de alto risco. Se for traços, hipertensão e ou edema, é necessário referir a gestante pré-natal de alto risco. E se a proteinúria for maciça, também tem que referir para o pré-natal de alto risco. No caso de piúria, bacteriúria, leucocitúria e cultura positiva, que está aqui, você vai tratar a gestante para a infecção do trato urinário empiricamente, até sair o resultado do antibiograma, solicitar o exame de urina tipo 1, que é o sumário de urina, após o término do tratamento. Em caso de recorrência, repetição, né, a infecção refratária ao tratamento, após o ajuste da medicação com o resultado do antibiograma, aí você vai referir ela para o pré-natal de alto risco. E caso haja suspeita de pielonefrite, é necessário referir essa gestante para o hospital de referência para intercorrências obstétricas, que a gente viu lá no manual, que é a indicação de internação hospitalar, né? No caso de ter hematúria, que é a presença de hemácias, né, de sangue na urina, se tiver a piúria associada, considere tu. A piúria é quando tem pus, né, secreção purulenta na urina também. E procede da mesma forma como foi apresentado, né, no outro. Se for isolada a hematúria, tem que ser excluído o sangramento genital, né, no caso, não ser um sangramento da vagina, e também referir a gestante para consulta especializada. Cilindrúria refere a gestante pré-natal de alto risco e outros elementos, outros achados, não vão necessitar de condutas especiais. Eu acho que nessa parte vai ser só isso. Vamos aqui para baixo, que aqui no final do manual ele vem trazendo
algumas intercorrências, certo? Deixa eu ver aqui. Era na 190, isso. Então, ele vem trazendo aqui, infecção do trato urinário na gestação. É uma infecção comum, que a gente já viu lá no outro. Está associada à ruptura prematura, ao aborto, trabalho de parto prematuro, coraminionite, baixo peso a nascer, infecção neonatal. Além de ser uma das principais causas de septicemia na gravidez. Vamos ver o que mais. Vamos ver se tem alguma coisa diferente, né? A gestação ocasiona modificações, algumas mediadas por hormônios que favorecem a infecção do trato urinário, estase urinária pela redução do peristaltismo uretral, aumento da produção de urina, glicosúria, aminoacidúria, favorecendo o crescimento bacteriano e infecções. E aqui ele fala a questão dos micro-organismos envolvidos que a gente já viu, da bacteriúria sintomática. Aqui ele vai dando cistite aguda, pielonefrite, e depois ele já vai para estreptococo do grupo B. Então, gente, eu acho que é isso nesse vídeo de infecção urinária na gravidez. É uma coisa assim que parece simples, mas que merece muita atenção, principalmente porque pode causar o parto prematuro, também por essa questão da sepse, que é a via mais fácil de ocorrer a sepse na mulher grávida, a infecção urinária, porque é bem negligenciada, né? Às vezes por falta de instrução mesmo, ou de atenção dos profissionais, a mulher acaba tendo infecção urinária e ficando, até que quando vai tratar, já está no nível de uma pielonefrite, né? Que é a infecção quando ela chega nos rins, então é bem grave e merece muita atenção por parte de nós profissionais e também das gestantes. Então é isso, eu cito beijos para vocês. Até a próxima. Quem quiser segue lá no Instagram e no Facebook. Quero ser parteira. E é isso, gente.